de dar início ao evento, à conferência do professor Jacques Fontanier, eu gostaria logo de agradecer a presença de todos, dizer que nós ficamos surpresos com essa quantidade de pessoas e isso nos honra bastante, tanto ao grupo, né, e também a pós-graduação em Linguística da UFC, que apoiou junto com o grupo Semiótica esse evento e a vinda do professor Jacques Fontanier. Vou fazer uma breve apresentação do convidado. Ele prefere falar em português. Alguém aumentou aí? O telefone está aumentando lá. E caso haja alguma dificuldade na fala do professor Jacques Fontanier, está aqui conosco também o professor Jean Cristo Portela, que hoje participou de uma defesa de dissertação de um orientando a minha, e a quem eu agradeço também a presença. Certo? Vou fazer uma breve apresentação dos dois. Primeiro do professor Jacques Fontanier. O professor Jacques Fontanier, ele é docente da Universidade de Limoges e um dos principais pesquisadores da semiótica europeia. Eu diria até um dos principais nomes da semiótica grimasiana no mundo. Certo? É membro sênior do Instituto Universitário da França e foi fundador do Centro de Pesquisas Semióticas da Universidade de Limoges. O professor também já foi reitor dessa universidade, né, certo? E a obra do professor Fontanier compreende não somente publicações junto com o grande mestre Leibniz, fundador da semiótica discursiva, publicou junto com o Leibniz Semiótica das Paixões e também publicou junto com Claude Zilberberg, que já esteve aqui também, o Tensão e Significação. Além dessas duas obras em conjunto, ele possui uma dezena de livros, alguns já traduzidos para o português em semiótica. Certo? E o Jean, uma breve apresentação também, é professor da Unesp de Araraquara, fez pós-doc com o professor Fontanier em Limoges, é pesquisador atualmente do CNPq, né, Jean? E é editor de um dos periódicos importantes, né, de revistas de semiótica no Brasil, a revista Casa, juntamente com a revista de Estudos Semióticos da USP, constituem dois periódicos de referência para publicação de trabalhos na área de semiótica discursiva. Feita essa pequena apresentação, vou passar a palavra ao convidado e gostaria que nós vamos receber o professor com uma salva de palmas, né? Tanto pela conferência. Não só pelo começo dessa conferência, mas quem chegou agora, nós tivemos quase uma outra conferência anteriormente aqui, um momento muito, muito legal de debate com ele sobre questões mais exclusivas do grupo. Então eu deixo vocês com o professor Jacques Fontanier. Obrigado a todos, todos. Obrigado a Américo e Rodrigo por sus invitações. Vou falar sobre formas de vida, avec un petit commentaire en français pour commencer. Je vois qu'il y a beaucoup de monde dans cette salle, et je voudrais vous prévenir que c'est une conférence théorique. Ele vê que tem muita gente na sala, a sala é completa, e ele gostaria de avisá-los que é uma conferência essencialmente teórica. Et par conséquent, c'est vous qui allez subir une épreuve. E, consequentemente, são vocês que vão sofrer essa prova, né, que vão passar por essa prova. C'est une conférence sans histoire drôle. É uma conferência sem histórias engraçadas. La seule histoire drôle, c'est que je vais parler en portugais. A única história engraçada é que ele vai falar em português. O conceito de formas de vida
pertence ao projeto semiótico de Gremas e seu grupo de pesquisa desde os anos 80. Ela está em sua origem fortemente associado ao conceito de forma de vida em Wittgenstein. E antes disso, quando Saussure questionou-se particularmente em seus escritos de linguística geral sobre o que a frase "a vida dos signos no seio da vida social" poderia significar. Hoje, as formas de vida permitem à semiótica interagir com a antropologia e com a sociologia, que se interrogam sobre as formas de existência, os meios de identificação e estilos da vida social. A vida coletiva, assim como uma vida individual, seguem um curso de existência, sempre ameaçado por interrupções, bifurcados ou confusão crítica. A vida dá origem, em seguida, a uma semiose específica, com expressões e conteúdos, e, portanto, a uma organização principal também de vida, a maneira como um curso de vida é mantido, flexionado e ou adaptado, de acordo com um princípio de persistência ou perseverança, que constantemente confronta seu oposto ao princípio da contra-persistência. Essas formas de persistência, associadas à permanência de sistemas de valores, são características das semiose das formas de vida. Para instalar permanentemente as formas de vida na paisagem conceitual da semiótica e das ciências sociais, é essencial para começar a compreender esse conceito no quadro teórico daqueles que uma forma ou de outra parecem ligar com os mesmos problemas. O primeiro destes, é claro, o conceito de forma de vida como Wittgenstein o utiliza no contexto de uma pragmática generalizada de linguagem. Esse é o primeiro uso do termo forma de vida, que é consistente como uma abordagem linguística e semiótica, particularmente neste relacionamento que Gremas tinha escolhido, mas menos claramente a ser precisado. Mas se considerarmos as formas de vida como um tipo de semiose, esse conceito deve também ser confrontado com aqueles destinados a definir formas de organizações sociais ou culturais, digamos, em geral coletivas, capazes de dar sentido ao mundo em que vivemos e com o qual nos relacionamos. Esses conceitos incluem os meios de identificação propostos pelo antropólogo Philippe Descola, as formas de existência social propostas pelo sociólogo Bruno Latour e, finalmente, os estilos de vida propostos pelo sociosemioticista Eric Landowski. Isso acabará por ser o conceito de semiosfera, como proposto por Yuri Lotman, o que nos permitirá colocar em relação esses conceitos uns como os outros, e isso para melhor definir o lugar e a especificidade das formas de vida. Primeira parte, as formas de vida como linguagem. Diferentemente da noção de estilo de vida que se situa nas tipologias sociológicas, a noção de forma de vida se inscreve explícita e solidamente na filiação da teoria da linguagem. E mais precisamente, em seus desenvolvimentos pragmáticos, isto é, no conjunto de elaborações e problemas que dizem respeito às condições
não diretamente linguísticas do funcionamento da fala e do discurso. Em contrapartida, as formas de vida se interessam igualmente pelo estilo dos comportamentos, mas uma perspectiva diferente e complementar. As formas de vida são gradações semióticas, linguagens, características das identidades culturais, individuais e coletivas, e como tais, podem ser aproximadas dos outros planos semióticos de análise das culturas, como, por exemplo, os objetos, os textos e as práticas. Para Wittgenstein, que de certo modo inventou essa noção em sua investigação filosófica, a forma de vida já é o último nível de sua própria estratificação dos planos de análise das linguagens, que parte das expressões, segue com seus usos, na sequência, como os jogos de linguagem e chega às formas de vida. As formas de vida permitem, de acordo com seu ponto de vista, generalizar os jogos de linguagem. A significação de uma expressão só ocorre no uso sob a forma de jogos de linguagem que pertencem, eles próprios, a formas de vida. O projeto de Wittgenstein vai na direção de uma pragmática geral, no âmbito da hierarquia dos planos de análise proposta por Wittgenstein. O controle intencional do sentido das expressões implicaria um procedimento que em sua obra permanece implícito de condensação e de expansão, que permitiria passar das figuras locais às formas de vida mais gerais que as englobam e que lhes conferem sentido. Nessa perspectiva, toda manifestação sensível que possa originar uma expressão enunciada pode ser considerada como a condensação de toda uma forma de vida e pode ser desdobrada como tal no momento da interpretação. Se nós ativermos a essa perspectiva pragmática, a hierarquia dos planos de análise proposta por Wittgenstein dá conta das enunciações em todas as suas dimensões. As expressões são enunciadas para satisfazer a certos usos, para participar de certos jogos de linguagem e de certas formas de vida. Os diferentes planos de análise nunca são considerados por ele autônomos e passíveis de receber neles ou por eles próprios uma análise ou interpretação. A análise e a interpretação resultam da travessia dos níveis por condensação ou expansão e jamais de uma parada metodológica em cada deles. Eis os limites da abordagem pragmática. Por outro lado, a abordagem semiótica deve poder, ao mesmo tempo, caracterizar cada dos planos de análise como semióticas objeto autônomas e dar conta dos procedimentos de integração entre os planos. Por isso, propusemos, em Práticas Semióticas, no livro, uma reorganização dos planos de análise, percurso generativo do plano da expressão, mas claramente inspirado pela perspectiva semiótica. Esse percurso é, na verdade, fundado em diferentes morfologias da expressão das semióticas objeto, desde os signos elementares até as formas de vida, passando pelos textos, pelos objetos, pelas práticas e pelas estratégias. Cada dos níveis de análise é também plano de imanência, segundo a concepção de que, nos limites de cada desses níveis, a análise é contínua, mas na passagem de nível a outro, ela é descontínua.
O analista reconoce en suma que modo de plano de imanencia porque debe reajustar los procedimientos de análisis a las nuevas propiedades que observa y de que debe dar cuenta. Cada plano de imanencia corresponde a un tipo de semiótica objeto cuya morfología de expresión es principalmente explicitada por sus propiedades sintagmáticas, propiedades espaciales y topológicas, temporales y secuenciales, y tipo de operaciones sin matemática dominantes. Por ejemplo, o fechamento isotópico de textos, as formas de acomodación do curso de acción, os agenciamientos tácticos das estrategias. São igualmente levadas en consideración as modalidades de integración en un plano de imanencia dado das semióticas objeto pertencentes aos niveles inferiores y aos niveles superiores. Además, todo tipo de semiótica objeto en cada nivel de análisis está sometido a un régimen de creencia específico, fundado en la consistencia y en la congruencia de las diferentes propiedades de su modo de expresión. A creencia textual difiere así de la creencia práctica. A primera se funda no fechamento y, por tanto, la coherencia interna do desenvolvimiento narrativo que va de una situación inicial a una situación final, ao paso que a segunda se funda na calidad de ajustamiento das peripecias de un curso de acción aberto nas duas puntas de cadeia e submetido aos acasos da interacción con otros cursos de acción, frecuentemente imprevisíveis. Esses régimen de creencia ficcionais, prácticos, documentais, etc., definem ao mesmo tempo o quadro fiduciário no qual está aquela organização semiótica pode ser interpretada e, mais precisamente, as condições nas quais os valores que ela propõe podem ser concebidos e partilhados. Portanto, a integração entre duas ou várias semióticas objeto pertencentes a planos de imanência diferentes implica uma modificação, uma combinação e uma recomposição dos regimes de crença. O próprio sistema de crença de formas de vida deve ser especificado intuitivamente e como hipótese de trabalho. Acreditar na vida que levamos, acreditando em sua própria existência e aderir e identificar entre todas as opções disponíveis na comunidade que pertencemos, as melhores condições para garantir tanto a continuação de nossa existência atual e, em particular, dos grupos a que acreditamos pertencer. Esse sistema de crenças é, portanto, um sistema de identificação sustentável, que identifica o que faz um curso de existência persistir. Propomos especificamente caracterizar as formas de vida nos dois planos que constituem uma linguagem. Primeiro, o nível de expressão, cada uma caracterizada por seu arranjo sintagmático, por sua própria forma de afirmar a continuidade de um curso de vida, um curso de existência. Em suma, por seus modos de persistência. 2. O nível de conteúdo, cada uma é definida pela congruência que impõe a todas as escolhas figurativas, escolhas modais, escolhas narrativas e escolhas passionais. Em suma, com suas seleções congruentes. Nessas hierarquias entre planos de análise, sejam quais forem, as formas de vida ocupam sempre o último nível e, como tais, devem, portanto,
indicar os limites de que se designa en general como existencia semiótica, en contraste con os modos de existencia físico, químico ou biológico, entre outros. Uma questão se coloca, então, sobre a possibilidade de considerar o que de a ordem de vida, sobre suas eventuais relações, como nos termos de Lotman, a semiosfera, que, supostamente, as menos na versão que propusemos para a hierarquia dos planos de imanência, é a instância que engloba e abriga todos os tipos de semióticas objeto, incluindo as formas de vida. Semiosfera. En Lotman, a semiosfera é a parte semiótica de qualquer sociedade, como na presente proposta de capítulo a noção de fronteira. Cada cultura começa por dividir o mundo entre meu espaço interior e seu espaço exterior. Como esta divisão binária é interpretada depende do tipo de culturas em causa. O ato inaugural da divisão, que criou a fronteira da semiosfera, é tipicamente social. Como tal, a existência de uma semiosfera é uma condição de possibilidade do que nós atribuímos às culturas, línguas de comunicação e tradições. Citação. Podemos falar de semiosfera, que definimos como uma área de semiótica necessária para a existência e funcionamento de diferentes línguas, e não como uma soma das línguas existentes. Em certo sentido, a semiosfera tem uma existência anterior em línguas. Fora da semiosfera, não pode haver nenhuma comunicação ou linguagem. Em suma, semiosfera é a condição, ou sistema de condições, de possibilidades para as línguas, para expressões semióticas. Meios de identificação. Este ponto de desenvolvimento de nossas ideias, nós precisamos examinar a antropologia contemporânea no que diz respeito à relação entre forma de vida social e a dicotomia natureza e cultura. Philippe Descola questiona e especialmente reformula essa dicotomia. Ao estudar os Achuar na Amazônia, ele descobriu um sistema em que a principal descontinuidade entre humanos e não humanos se baseia em diferenças físicas e não, como na nossa sociedade, no fato que os seres humanos são os únicos seres vivos com uma interioridade e um espírito. Para os Achuar, todas as espécies têm uma interioridade e podem se comunicar por meio de uma espécie de linguagem universal. Philippe Descola, a partir dessa reflexão, desenvolve gradualmente, pelo cruzamento com outros tipos de sociedades, uma tipologia com base em 4 tipos de meios de identificações. A tipologia de meios de identificação é feita com base em 2 dicotomias. Primeiro, interioridade e fisicalidade. Segundo, identidade e diferenciação. O que gera, na combinatória, 4 tipos de funcionamento social: o totemismo, o animismo, o analogismo e o naturalismo. Animismo. Animismo é o sistema em que os não-humanos têm os mesmos atributos de interioridade que os seres humanos, mas se distinguem pelas suas características físicas. Totemismo.
Totemismo é o sistema que identifica os seres humanos e não humanos, tanto fisicamente quanto sobre o plano interior, e diferencia grupos mistos, clãs humanos e espécie não humana. Entre eles, é totemismo. Analogismo. Analogismo é um sistema social em que existem apenas diferenças entre as propriedades físicas e morais do ser humano e ou não humano. A crença de identificação é baseada em correspondências analógicas entre singularidades e este sistema é chamado analogismo. 4. Naturalismo. Naturalismo é o sistema social que precisa a identidade física natural entre os seres humanos e não humanos e diferencia pela interioridade. Somente a sociedade naturalista decide que a natureza é a parte universal do mundo inteligível e que não pode ser plenamente compreendida se comparada a outra parte plural e diversificada, as culturas. Os meios 4 meios de identificação de escola constituem macrofamílias de formas de vida, como se pode falar de macrofamílias de línguas. Macrofamílias de forma de vida definidas pelo sistema de crenças de identificação em que as sociedades estão associadas. Semiosfera, meios de identificação e 3 formas de existência social. Bruno Latour, um antropólogo e sociólogo francês, se esforça para definir diferentes formas de existência social. Para existir é preciso continuar, e para continuar é preciso ser, e também ter razões para continuar, que são modo de persistência. As formas de existência social estão assim definidas, iniciando como uma questão existencial. Por que é que continuamos a nossa vida individual para garantir a continuidade da existência? O repositório de formas de existência social de Bruno Latour tem uma dúzia dessas formas de persistência na existência coletiva. Latour fala de condições de felicidade. Ao lado da escola, que define as macrofamílias de formas de vida em todo o mundo, Latour descreve, através de seus modos de existência, formas de vida próprias às sociedades ocidentais, ou seja, às famílias. Mas, como a semiosfera de Lotman, os modos de identificação de escola e as formas de existência social de Latour não são semióticas e não incluem sua própria semiose. São condições em que a semiose é possível. Isto é, as condições gerais de semiosfera e modos antropológicos de identificação e as condições específicas para as formas de existência social. 5. Estilo de vida. Estilos de vida de Eric Landowski são papéis sociais resultantes da sobreposição entre as formas de vida e classe de fundo sociocultural. Sua determinação principal é sua capacidade de ancorar as formas de vida em usos que identificam os atores ou grupos de atores
de los estilos de vida. Para resumir, los niveles necesarios a la descripción son, primero, la semiosfera, como conjunto genérico de condiciones para que la semios tenga lugar dentro de una sociedad. Segundo, las condiciones específicas de identificación social, características de régimen de identificación social, características de los tipos de semiosfera, cuya determinación principal es la definición de otro, que es fuera do esconto da existência semiótica. 3. As condições específicas de persistência social associadas às formas de existência social, cuyo compromisso principal reside na definição de veredicção e uma enunciação legítima. 4. As formas de vida, como sua coerência sintagmática, os modos de persistência e sua congruência paradigmática e axiológica. As relações congruentes, possivelmente agrupada em famílias. E 5. Os estilos de vida, como a capacidade de ancorar as formas de vida em grupos e atores. Perspectiva sintagmática. A questão que se coloca, então, é de saber se as experiências em questão já apresentam propriedades semióticas identificáveis antes mesmo de reconhecimento do seu sentido humano. Se imaginarmos, por exemplo, grupo de animais que troca ruidos entre si, movimentos de cabeça ou de qualquer parte do corpo, que sincronizam posturas e microdeslocamentos uns em relação com os outros, segundo certo ritmo, e no interior de limites temporais ou espécies identificáveis, então obteremos esquema de experiência identificável, icônico ou iconizável. Reconhecemos nesse esquema de experiência certo tipo de interação que se assemelha a uma conversa, mesmo que não se possa tratar de uma conversa no sentido pleno do termo. Esquema como esse não supõe necessariamente a vida, pois ele pode concernir da mesma maneira tanto as sociedades de macacos quanto as sociedades de robôs. Reconhecer esquema proto-conversacional em uma interação que não é uma conversa humana e conhecer nesse esquema estilo figural da interação. O estilo figural, no caso, como é constituído por conjunto de traços sensíveis, auditivos, visuais, vocais, posturais, motores, rítmicos, tem exatamente o mesmo estatuto que a dimensão plástica de uma imagem, a saber, de dispositivo temático de expressão passível de estabelecer relação com conteúdos e sistema de valores para constituir assim conjunto significante. Esse estilo esquematizado, tanto quanto a dimensão plástica, funciona de modo autônomo em relação ao conteúdo figurativo e aos atores humanos ou não humanos. Logo, reconhecer esquema figural no conjunto de experiência e reconhecer que essa substância de experiência é predisposta a ser associada a conteúdos. No caso das interações humanas, esse investimento do esquema de experiência por conteúdos resulta no reconhecimento de forma de vida e de práticas semióticas humanas. A tipologia dos estilos de usuários de metro
de Jean-Marie Floch, concebida en voce e agrimensor o sonambulo, permanece como una de las más belas descripciones de escoladas formas de vida, realizada a partir de una experiencia compleja que consiste en percorrer diversos arranjos de un percurso indo los corredores subterráneos do metro até a plataforma e os vagões. Sua tipologia dos usuários repousa precisamente sobre a categoria continuo-descontínuo. No caso, a continuidade e a descontinuidade são aquelas do percurso, de acordo com o fato de o usuário aceitar ou não as paradas e pausas propostas ou sugeridas pelos lugares, aparelhos, cartazes que balizam o caminho do metrô. Evidentemente, são raros os usuários da metrô que se detêm definitivamente e pernoitam no metrô. Mas todos podemos se sentir mais ou menos tentados a suspender, aqui ou ali, o curso do deslocamento iniciado, ou preocupados em continuá-lo a qualquer preço sem fraquejar. Todos são mais ou menos distraídos em relação a seus objetivos, alcançar o próximo trem para se deslocar pela cidade. Todos são mais ou menos concentrados em seu papel de viajantes, mais ou menos sensíveis às solicitações que se destinam a seus outros papéis e que lhes propõem outros percursos temáticos. Se nos detivermos nos usuários de metro stricto sensu, veremos que não se trata somente de uma prática e de sua acomodação sintagmática. A partir do momento em que os tipos propostos são definidos como modos de assumir um percurso no espaço público, real ou virtual, em geral, independentemente da temática, eles adquirem o estatuto de forma de vida e revelam então os elementos constitutivos do princípio axiológico de base. Perseverar em seu curso, perseverar na repetição de si mesmo é sua intenção estratégica, perseverar na manutenção de seu objetivo ou perseverar admitindo, a menos provisoriamente, mudar de ideia. É assim que se distinguem o agrimensor, o sonambulo, o profissional e o flaneur, segundo as modalidades rítmicas e passionais de sua perseverança. Portanto, a categoria axiológica de base, sobre a qual se fundam as formas que permitem a vida de continuar, será aquela de uma continuação problemática, pois a perseverança deve enfrentar uma resistência contrariada e continuação do curso de vida. Em suma, ele enfrenta uma contra-perseverança. Assim, é a existência pressuposta dessa contra-perseverança que confere sentido às iniciativas e às decisões do atente perseverante. Ele aceita ou recusa, ele mantém ou diminui, alternada ou continuamente, sua perseverança confrontada à contra-perseverança. A contra-perseverança traça outro horizonte para o curso de vida, outros cursos possíveis, alternativas e escolhas. O atente de viver encontra, por isso mesmo, ao longo de todo o seu caminho, ocasiões para reativar ou transformar a forma de vida em curso, que ele aceita ou recusa, ou de que ele se une para inventar ele próprio o conteúdo das possibilidades e das alternativas. A existência de uma contra-perseverança, assim definida, nos salva
de algún modo do conformismo. A qualquer momento, perseverar em seu curso pode levar a inventar ou a comprometer o futuro e a inovar, projetando novas formas de vida sobre a forma em curso. O sentido de curso de vida é esquema sintegmático. A respecto do esquema narrativo canónico, Gremas e Cortés escreverán no primeiro volume de seu dicionário de semiótica, cite, o esquema narrativo constitui como que cadro formal em que vamos escrever o sentido de vida. Quadro formal em que vamos escrever o sentido de vida. Como suas três essenciais, etc. É importante, quadro formal em que vamos escrever o sentido da vida. O sentido da vida, conteúdo, se inscreve em esquema sintagmático canónico, a sequência dos três tipos de provas. O raciocínio de Gremas começa com estruturas de enunciados narrativos, examinados a partir de corpus folclóricos, e passando por uma série de extrapolações sucessivas, atinge nível de generalidade suficiente para chegar à forma de vida. Commentaire en français. Dans la citation de Gremas, l'important c'est le cadre formel. C'est-à-dire, on retrouve ce que j'appelais tout à l'heure un schéma figural. Un schéma figural. Et ce schéma figural, c'est là où vient s'implanter le contenu, le sens de la vie. Na citação de Gremas, o mais importante é a noção de quadro formal, onde se inscreve esquema figural que recebe conteúdo. Você sabe? Qui accueille le contenu. Que acolhe o conteúdo. A forma de vida, projetando no curso de vida esquema sintagmático determinado, decide em suma a natureza, o número, o tamanho e a composição dos segmentos e dos agenciamentos considerados pertinentes para poder acolher o sentido de vida. Como já afirmamos, o curso de vida é uma substância e é a projeção de esquema sintagmático sobre esse curso que o torna forma. A partir de então, essa forma é capaz de atuar como uma forma de expressão que pode ser associada a uma forma de conteúdo, uma forma de vida. Esquema sintagmático é escolhido como plano de expressão e configurações modais, passionais e temáticas, e elas são associadas como plano de conteúdo. Trata-se, de fato, de constituição de uma semiótica objeto de pleno direito, graças à reunião de dois planos de uma linguagem. Nessa perspectiva, a coerência do esquema sintagmático e a congruência das seleções convergem entre categorias para manifestar a existência de projeto de vida subjacente. Poderíamos ilustrar essa asserção recorrendo ao caso do absurdo. O absurdo é uma configuração semiótica que parece apenas resultar de uma acumulação de incoerências e insignificâncias, mas que é, todavia, organizada nas seleções operadas e de coerência na formação dos universos semióticos que delas resultam. Para tanto, é preciso ultrapassar
a mera constatación cognitiva negativa, os julgamentos de incoherencia e insignificancia, para descubrir un estilo ético o estético que restituye, de cierto modo, o sentido do non sentido. Isso é especialmente válido para 4 escritores: Camus, Albert Camus, o absurdo, Sartre, Jean-Paul Sartre, a náusea, Ionesco, Eugène Ionesco, o rinoceronte, e Luís Ferdinand Céline, Viagem ao fim da noite, 4 franceses. Desculpe. A partir do momento em que o sentido da vida não é mais acessível pela via cognitiva, a forma de vida propõe uma via estética e sensível que se assenta essencialmente nas particularidades da manifestação figurativa. Isso significa que, se o mundo é incoerente entre relação às normas estabelecidas e as seleções conformes, o conjunto das seleções operadas no percurso relativo nem por isso deixa de seguir os princípios de congruência que garantem seu efeito intencional. Nos 4 autores mencionados como características congruentes próprias a essa forma de vida particular, poderemos observar, primeiro, o desequilíbrio da função semiótica, devido a uma proliferação do plano da expressão, o excesso do significante, e uma rarefacção correlativa do plano de conteúdo, a vacuidade do significado. É o caso do desequilíbrio inverso do belo gesto. O belo gesto é rarefacção do plano de expressão, apertura e proliferação do plano de conteúdo. 2. Consequentemente, o campo de presença do sujeito que é sensível ao absurdo se encontra seja afetado por uma densidade excessiva do ponto de vista exteroceptivo, seja por um vazio extremo do ponto de vista interoceptivo. A própria presença sensível está desequilibrada, pois oscila entre rarefacção interoceptiva e proliferação exteroceptiva. Esse desequilíbrio coloca um problema para a propriocepção que, por definição, pertence aos 2 pontos de vista ao mesmo tempo, rarefacção e proliferação, e que deve mantê-los associados. 3. A partir de então, o corpo próprio que se esforça em vão para reunir o mundo exteroceptivo e o mundo interoceptivo, para reunir a rarefacção e proliferação, para les fazer, respectivamente, plano de expressão e plano de conteúdo, experimenta esse nivelamento impossível entre 2 mundos em comensação à vez. Essa experiência proprioceptiva se traduz, por exemplo, em Sartre ou Céline, na náusea, ou em Ionesco, por experiências somáticas esquizoides. 2 tipos, portanto, de manifestações figurativas e somáticas específicas do absurdo, na medida em que se torna impossível a mediação proprioceptiva. 4. A dimensão narrativa é afetada, já que, como a quantificação está desregulada, a liquidação da falta só pode acarretar um excesso, que gera, por sua vez, uma insuficiência ou inverso. O desequilíbrio ponderal da função semiótica engendra a cada ciclo
descompasso na intensidade de busca e das confrontações polêmicas, de modo que o devir da narrativa absurda só pode ser processo sem fim de amplificação e de exacerbação dos conflitos. 5. No âmbito da dimensão modal e passional, o atante poder escolher entre, por lado, assumir o absurdo e se tornar ele próprio uma parte do mundo absurdo, como é o caso, no contexto de Ionesco, da transformação de maior parte de personagens em rinocerontes, e também uma proliferação contagiosa das modalidades do dever e do querer. E por outro lado, recusar-se e assumi-lo, proclamar sua irresponsabilidade, como faz Béranger em Os Rinocerontes, sob uma forma de não dever e não querer, o que equivale a uma alternância entre, de um lado, fugir da angústia do absurdo, misturando-se à incoerência do mundo para deixar de perceberla, e, de outro lado, viverá indefinidamente como espectador impotente e desesperado. Logo, o absurdo concebido desse modo é uma forma de vida caracterizada pela forte identidade e coerência de seu esquema sintamático, e especialmente a quantificação, que induz propriedades rítmicas e aspectuais narrativas. E a congruência entre os diferentes níveis atenciais, modais, passionais, figurativos de seu conteúdo. En conclusão, para ser objeto de estudo admissível em semiótica, pouco de água, uma forma de vida deve ser constituída como semiótica objeto. A semiótica é a ciência das formas significantes e o raciocínio que leva a definir uma forma de vida como objeto, semiótica objeto, deve explicitar em todas as circunstâncias como e por que uma vida ganha forma. Essa existência mínima é a única via que nos poupa das derivas interdisciplinares e das vagas considerações acertadas em prações da experiência vivida. O procedimento que adotamos é, ao mesmo tempo, o mais simples e o mais completo. Mais simples, porque visa tão somente dar conta da maneira pela qual se constituem em conjunto o plano da expressão e o plano de conteúdo. Mais completo, porque não se contenta em inventariar as recorrências e os esquemas reconhecíveis e exige examinar separadamente em correlação, ao mesmo tempo, o que se passa no âmbito da expressão e o que se passa no âmbito do conteúdo. Disso decorre a fato, como mostramos acerca do absurdo, de que o corpo do atante está diretamente implicado na coerência e na congruência da forma de vida, já que ele deve assumir e sustentar a correlação entre os dois planos de semiótica objeto. Obrigado por sua paciência. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Jacques Fontanier pela conferência
Esse assunto, na nossa área, para quem é semioticista, é um assunto bastante atual e de extrema relevância, embora vocês puderem observar, bastante complexo. Certo? A proposta do professor Jacques, que ele desenvolve de forma de vida, ela é no meu modo de entender, depois eu vou repetir. Ela é uma tentativa, ela abre para a semiótica keynesiana novos caminhos e tenta fazer com que essa semiótica tão crucificada dentro da linguística, em outras áreas, de alguma maneira, como ele mesmo disse no começo da conferência, incorpore cada vez a semiotização das práticas, né, de objetos semióticos de natureza diversas. Certo? Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, a obra dele está aí para ser lida. Embora a maioria dos livros é em francês, mas alguns já traduzidos para o português, sobretudo pela pena do tradutor dele que está aqui, que é o Jean. Então, para quem tem muita gente aqui que não é da semiótica, então quem quiser se iniciar nesse assunto, nós temos bibliografia vasta sobre não só por forma de vida, né? Na obra do professor Jacques Fontanier. Eu queria passar a palavra aqui só porque o Jean conhece o professor melhor do que nós, é bastante íntimo dele, e assim, eu queria que ele dissesse algumas palavras sobre a impressão desse nosso encontro que acontece nos bastidores desde ontem, né? E hoje finaliza com essa conferência. Bom, obrigado, Ricardo. Na verdade, eu gostaria de fazer um comentário geral a respeito, mais uma vez, aquele que supostamente traduziria, né, está atuando como quem coloca questões. Mas eu gostaria de fazer um comentário geral a respeito da sua fala com uma questão. Você já deixou a dificuldade para... Bom, durante muito tempo, como vocês sabem, a semiótica greimasiana, pós-greimasiana, se dedicou basicamente ao estudo das narrativas. Eu acho que aqui a gente fala um público bem mais amplo, que faz linguística geral, que faz literatura, e vocês percebem que, nesse momento, nós ainda continuamos, dentro da semiótica francesa, dentro da semiótica greimasiana, a estudar narrativas. Essa proposição que você faz de resgatar o sentido da vida, no sentido da narrativa, eu acho que é uma proposição que nos é cara há bastante tempo. E eu gostaria, Jacques, de te ouvir um pouco a respeito do conceito de Spinoza, que é até algo que você abreviou e citou um pouco en passant na sua conferência, que diz que nós perseveramos, que nós devemos perseverar no nosso ser. E quando se fala em perseverar no ser, se coloca isso como uma questão filosófica. Mas olha, nós não somos filósofos, nós somos semioticistas, nós sabemos exatamente de que tipo de perseverança se trata. Quando você coloca o exemplo do absurdo, por exemplo, perseverar no ser é justamente isso, é perseverar no ser absurdo. E, portanto, modificar o plano do conteúdo, o plano da expressão, em função dessa perseverança. Essa questão que eu gostaria de fazer sobre a perseverança está ligada, na verdade, à carga modal, ou seja, como nós somos competentes para perseverar deste ponto de vista. Alors je reviens au français là, parce que vous avez bien compris que en 15 jours, je suis capable d'apprendre à mettre, à rédiger à ma main et prononcer la conférence en portugais, mais pas capable d'improviser. Bom, voltamos ao francês, vocês entenderam bem que em 15 dias ele é capaz de redigir, de falar, ou fazer uma conferência em francês, mas realmente para as questões, quer dizer, em português, perdão, mas para as questões ele responde em francês. Bien, enfin je vous comprends. C'est déjà quelque chose. Je vous comprends. D'abord, la question de la persévérance est déjà posée en philosophie par Spinoza,
qui donne comme ressort principal de toute vie et toute rationalité, et même comme ressort principal de notre correspondance, nous humains, avec Dieu, la persévérance dans l'être. La persévérance dans l'être. Bom, a princípio, eu preciso destacar que essa questão da perseverança em Spinoza, ela se dá como a base, né, como aquilo que propõe toda a vida e toda a racionalidade, né, nessa perseverança no ser, inclusive na nossa relação com Deus, segundo Spinoza. Et ce geste philosophique est vraiment très important parce que c'est un philosophe qui refuse de se demander ce que c'est que être. Esse gesto filosófico é muito importante porque vem de filósofo que se recusa a se perguntar o que é ser. Il ne veut s'intéresser qu'à ce que signifie continuer à être. Ele se interessa essencialmente àquilo que significa verdadeiramente continuar a ser. Donc il y a la philosophie existentialiste, par exemple, qui s'est interrogée sur qu'est-ce que c'est qu'exister. La réponse de Sartre, c'est exister, c'est être contingent. C'est Être contingent. Oui, contingent. Être contingent. Donc, há, por exemplo, a filosofia de Sartre, que se dedicou à reflexão sobre o que é existir, e a resposta de Sartre a essa indagação, que é existir, é ser contingente, segundo a situação. Cette approche du problème de l'être et de l'existence date d'avant Socrate. Chez les philosophes pré-socratiques, on a déjà cette question. L'être, c'est la nécessité. L'existence, c'est la contingence et le temps. L'être, c'est la nécessité. C'est la nécessité, oui. Nécessité et contingence. Et l'existence, c'est la contingence et le temps. Oui, oui. Bom, veja que essa questão remonta, na verdade, aos socráticos, aos pré-socráticos, que faziam uma relação entre propriamente ser e existir, e entre a necessidade e a contingência. Donc ce sont des questions qui sont de nature métaphysique. Spinoza décide de ne pas faire de métaphysique. São questões que são de natureza metafísica e Spinoza decide não fazer isso de maneira metafísica. Ce sont des questions qui construisent l'ontologie. Spinoza décide de ne pas se situer dans l'ontologie. São questões que constroem uma ontologia e Spinoza decide em não se situar, em não propor uma ontologia. Donc exister, c'est persister. Existir é persistir. Être, c'est persévérer. Ser é perseverar. Et vous comprenez bien que ce geste philosophique, pour le sémioticien, il est tout à fait essentiel. Parce que le sémioticien va s'intéresser à la structure du cours, du parcours. Le sémioticien n'a rien à dire sur ce que c'est que être ou exister, mais il a beaucoup à dire sur qu'est-ce que c'est que continuer. Vejam que esse gesto vai ser fundamental para o semioticista, porque o semioticista vai se ocupar do curso, do percurso, do decorrer da ação, sem se colocar maiores problemas. Parce que continuer, c'est bien sûr du récit, mais ce sont des modalités, ce sont des formes aspectuelles. Porque continuar vem certamente da narrativa, das modalidades, das formas aspectuais. Ce sont des dynamiques, ce sont des passions. São dinâmicas, são paixões. Et ce sont des valeurs. São valores. Parce que pour être ou exister, il n'y a pas besoin de système de valeurs. Mais pour continuer, il faut un système de valeurs. Porque para ser ou existir, não temos necessidade de um sistema de valor, mas em contrapartida, para continuar, precisamos de um sistema de valor. Donc c'est pour ça que si on fait une sémiotique des formes de vie, il faut non pas réfléchir sur ce que c'est que la vie en métaphysicien, mais réfléchir à ce que c'est que la forme de la persistance de la vie. Voilà. É por isso que quando se fazemos semiótica, nós não deveríamos refletir enquanto metafísicos, mas refletir naquilo que faz
ser e perseverar na vida. Et d'ailleurs, c'est une des tendances que la sémiotique partage avec l'anthropologie ou la sociologie contemporaine. La question n'est pas de savoir pourquoi on est en société, c'est pourquoi on y reste. E, aliás, é uma tendência que a semiótica partilha com a sociologia e com a antropologia contemporânea, que não é aquela tendência de saber por que, na verdade, nós nos constituímos enquanto corpo social, mas porque nós nos mantemos, nós continuamos a existir enquanto corpo social. C'est pas pourquoi on a inventé des types de sociétés, mais pourquoi elles durent, pourquoi elles continuent. A questão não é exatamente porque nós inventamos um certo tipo de sociedade, mas porque o tipo de sociedade que inventamos, ele continua, ele perdura. Donc, la sémiotique est rassurée si elle est d'accord avec l'anthropologie et la sociologie, plutôt qu'avec la métaphysique. Bom, a semiótica pode ficar tranquila, né? Pode ficar bem, realmente confortável, se ela é identificada mais à sociologia e à antropologia do que à metafísica. Bom, se vocês tiverem questões, vocês podem colocar. Todas as suas questões são bem-vindas, na verdade, em português. Claro, eu posso ajudá-los, o professor compreende bem. Bom, há uma certa ideia de que nos dias de hoje a persistência não é bem a característica do que se chama hoje uma sociedade de reis que nós estamos vivendo hoje. O professor, quando tinha 20 anos de idade, estava exatamente em 68. Eu entendo que em 68, na Revolução de Maio de 68, tudo indica que havia uma conjunção com a ideia de persistência na sociedade. Uma convicção, havia uma ideologia. Hoje parece que a persistência não é bem a característica. Nós estaremos em disjunção com a ideia de persistência. Como o semioticista sanciona, certo? O jovem de 20 anos, que parecia que tinha essa convicção, e o jovem de hoje, que aparentemente, tá certo? Não está em conjunção com a persistência. La deuxième partie, j'ai compris 68, mais la deuxième partie, j'ai pas compris. Comment tu analyses en fait la différence entre les jeunes de 66 et 64 qui avaient de la persistance et les jeunes de la contemporanéité qui ne représentent pas de persistance par exemple? Alors, oui, je me faisais préciser pour bien sûr de répondre juste à la question que vous posez. Parce que j'avais envie de répondre un peu autre chose, je vais le faire aussi. Na verdade, eu pedi um pequeno detalhamento para que ele pudesse responder exatamente aquilo que você perguntou, e a princípio ele tinha vontade de responder uma outra coisa que saberemos agora. Voilà. Alors, la première chose que je voudrais dire, sans répondre directement à la question, c'est que si on prend le problème du point de vue des formes de vie, je n'ai pas développé du tout cette question, mais les formes de vie sont des sémioses et par conséquent, elles se déplacent sans arrêt. Elles reposent sur des systèmes, mais la sémiose elle-même, la forme de vie, est toujours une invention, une réinvention, une innovation, une transformation par rapport à un état antérieur. Oui. Bom, ele começa por um comentário mais geral sobre a tua questão, exatamente sem responder diretamente no primeiro momento, dizendo que se nós consideramos o problema que você coloca pelo viés da forma de vida, precisamos considerar que uma forma de vida enquanto semiose se desloca e se reinventa continuamente. Et par conséquent, la question peut se poser de la manière suivante. Est-ce que ces transformations, ces évolutions des formes de vie sont toutes entièrement maîtrisables par les individus, les groupes, les communautés? Est-ce qu'il existe des transformations qui échappent à ces groupes, à ces communautés, et qu'ils peuvent reconnaître sans
en avoir aucune initiative. E, consequentemente, a questão que nos colocamos é se essas transformações no âmbito das formas de vida, elas são todas compreendidas, geridas por todos os indivíduos e pela comunidade na qual eles se inserem. Pour prendre une comparaison linguistique, Saussure, qui n'était pas du tout un ennemi de la diachronie comme on a voulu le dépeindre, était complètement persuadé que la langue était une évolution permanente, une sorte de fleuve puissant que rien ne pouvait arrêter dans sa transformation et que personne ne pouvait faire couler. Le fleuve coule tout seul. Donc ça, c'est une des possibilités des transformations des formes de vie. Quelque chose comme une masse humaine qui active, énonce en permanence les formes de vie et par ce fait même les fait bouger. Ça, c'est une première, c'est la solution, c'est la description du deuxième cas de figure. Uma comparação que pode ser útil com a linguística é quando pensamos, por exemplo, em Saussure, que, como todos nós sabemos, não gostava nada da diacronia e que compreendia, na verdade, os processos como um rio poderoso que ninguém pode parar, né? Ninguém pode interromper e, sobretudo, que ninguém pode fazer correr. O rio passa e vai sozinho e o mesmo se daria em relação às formas de vida. Autrement dit, pour comprendre les transformations, je vais arriver à la question sur les deux générations dans quelques phrases. Pour comprendre le sens de ces transformations, il faut aussi savoir quel est le régime temporel dominant du moment. Para compreender essa transformação, é preciso saber qual é o regime temporal que impera, que é dominante nesse momento. Donc, en 68, après 30 ans de reconstruction après la guerre, les Européens ont le sentiment de maîtriser leur destin. Ils sont dans un régime temporel où ils pensent qu'on peut construire le sens de la vie, seul, en groupe, en communauté, mais qu'on peut avoir une initiative efficace. Em 68, ou seja, 30 anos após a reconstrução da Segunda Grande Guerra, os europeus têm a sensação de que eles podem construir o seu destino comum dos seus indivíduos na sua comunidade. Et je crois que c'est le sens de la révolution de 68. Au-delà de ces explications ponctuelles, il y a un moment où une génération veut réinventer la vie sociale. É o sentido geral da Revolução de 68, não há um momento em que uma geração toda quer inventar seu modo de estar de sociedade. C'est une génération que je connais bien parce que j'étais dans la rue en 68. É uma geração que ele, ao menos, conhece bem, porque ele estava na rua em maio de 68, em 68. Et je pense que il s'est installé depuis 10 ou 20 ans des régimes temporels qui échappent à l'initiative individuelle. Ele acredita que se instalou Ou collective. Se instalou entre nós a partir, quer dizer, há 10 ou 20 anos, uma forma de gerir o tempo que escapa ao domínio individual ou coletivo. Des régimes temporels comme par exemple celui de la mondialisation économique, des régimes temporels comme ceux des fondamentalismes religieux, regimes temporais como aquele da globalização econômica ou como aquele do fundamentalismo religioso. Ce sont des régimes temporels où, en quelque sorte, la forme du temps et donc la forme du changement est décidée en dehors de l'action des groupes humains et des sociétés, que ce soit l'économie ou un dieu terrible, peu importe, enfin, pas peu importe, mais ce sont des déterminations du temps, du changement qui sont transcendantes. São regimes temporais que, na verdade, nos dão a impressão de serem decididos, de fazerem sentido fora dos nossos atos individuais e cotidianos. Seja um sistema econômico ou um Deus terrível, são coisas que estão fora do nosso alcance. Et je pense qu'on est dans cette situation. Enfin,
Mais il n'y a pas que la génération des jeunes qui est dans cette situation, tous les âges. Vous, moi, nous sommes aussi dans cette situation aujourd'hui. Acho que estamos nessa situação, e não são somente os jovens que estão nessa situação, mas todas as gerações, como a do próprio Leite, a do professor. Je pense que toutes les sociétés ont à disposition tous les régimes temporels. Si elles se laissent imposer certains régimes temporels plutôt que d'autres, c'est qu'elles se les laissent imposer. Mais toute société a à chaque moment à disposition tous les régimes temporels. Ceux qui lui permettent d'agir sur le sens de la vie et ceux où le sens de la vie lui est imposé, et le changement du sens de la vie. Ele acredita que todas as sociedades têm à sua disposição vários tipos de regimes temporais, todos os regimes temporais. E que, na verdade, haveria duas escolhas, né, em termos de regimes temporais. Agir sobre o curso da vida ou receber a imposição dessa ação. Je pense qu'il y a dans toutes nos sociétés, il y a des institutions dont c'est le rôle de permettre de choisir le régime temporel dans lequel on veut vivre. Par exemple, le droit. Le droit, qu'est-ce que c'est que le droit du point de vue des régimes temporels? Eh bien, le droit, c'est ce qui permet de redonner aux acteurs d'une société la maîtrise du sens du temps dans lequel ils vivent et le sens du changement. Le droit, c'est ce qui permet d'éviter d'avoir un régime temporel du changement qui est imposé de l'extérieur, de là-haut, enfin d'ailleurs, etc. Bon, la politique aussi, la démocratie, c'est aussi une forme qui permet de reconstruire la maîtrise du régime temporel dans lequel on vit. Alors, ça peut nous amener loin, mais cette question m'amène très loin. Na verdade, as instituições, elas têm exatamente o papel de nos ajudarem, de informarem a nossa visão a respeito do tempo. Vejam, por exemplo, o regime temporal do direito, que nos permite aprender o tempo, né, de maneira mais ou menos objetiva, ou ainda o regime temporal da política, que nos dá aparentemente um controle a respeito do tempo, que tem suas implicações. Sur cette question, moi j'adore un livre d'un philosophe du droit belge qui s'appelle François Host et qui s'appelle Le temps du droit et qui est en fait une réflexion sur à quoi sert le droit pour justement que les acteurs d'une société puissent maîtriser les formes temporelles et le sens de leur vie. Il s'appelle François Host. François Host. Ah oui. C'est écrit simplement, c'est pas de la sémiotique, mais c'est drôlement intelligent. Ah bon? Bom, ele gosta muito de uma obra nesse sentido em relação aos regimes temporais do François Host, que chama O Tempo do Direito. Eu acho que não pode ter tradução em português. Não? Eu acho que nós não temos tradução em português. Que é uma obra que faz uma reflexão que diz o seguinte: para que serve o direito afinal, se não para nos dar modos de gestão do tempo, modos de pensar o tempo? Voilà. Le traducteur est content de sa traduction. Il peut, hein, il faut le féliciter. Hein. Là, tu parles plus doucement, tu découpes. Infelizmente, nós não podemos nos prolongar muito, porque haverá outro evento novo acontecendo, certo? Então, precisamos nos retirar para o pessoal preparar o auditório. Eu queria, mais uma vez, agradecer, primeiramente, o apoio dado pela coordenação do programa de pós-graduação em Linguística, certo? Que concedeu, financiou essa vinda dos dois aqui. E sem esse apoio, o grupo Semiose não teria conseguido trazer o professor Jacques Fontani. E agradecer ao Jean, que fez essa tarefa extra, né, de traduzir, certo? E acompanhou todas as discussões. Mais uma vez, obrigado. E agradecer a presença de vocês e dizer, algumas pessoas estavam me perguntando aqui como faz para estudar.
a semiótica, entrar no grupo. Nós temos um grupo, pessoal. Só botar semiótica no Facebook, no site, semiótica.fc.br. Semiótica, chega lá. Porque o Facebook é mais atualizado do que o site, infelizmente. Então, quem quiser acesse lá, nós temos 2 grupos de estudos funcionando. Um que a gente chama de avançado, mas por uma questão meramente técnica. Todo mundo é bem-vindo e funciona às sextas-feiras das 11h30 às 12h30, em que a gente discute questões mais abstratas, mais complexas do programa semiótico. Mas o aluno pode assistir, qualquer pessoa é bem-vinda. E há um grupo que os alunos de graduação do América, não menos competentes, um grupo chamado Introdutório, é o Djavan, que está aqui. Depois, cadê o Djavan aí? Só para ele. Saiu, né? Ele estava aqui, ele está aqui, estava aqui. Mas ele é o responsável pelo grupo e também, depois vocês podem acessar no Facebook, procura o Djavan, que ele organiza um grupo que funciona às quintas-feiras, das 12 às 13 horas. Os horários são sempre esses para todo mundo poder participar. E que, de alguma maneira, é uma semiótica introdutória. E a gente sempre, ele vem todo semestre fazendo isso e o resultado é bom. As pessoas gostam desses encontros, então ele fornece que é o que interessa, né? Ao final, geralmente, você fornece um certificado, né? Certo? Então o Américo dá um certificado de participação semestral nesse grupo introdutório. E aí as portas estão abertas para quem quer estudar semiótica. O Jean trouxe poucos livros, eu acho que uns 9 livros. Esse aqui, que foi lançado recentemente, Formas de Vida, Rotina e Acontecimentos. É um livro organizado, não é do professor Fontanier, mas contém essa palestra de hoje, essa conferência de hoje está aqui nesse livro, tem artigo também do Jean. Nesta conferência especificamente, o professor reescreveu algumas partes em português e colocou bastante coisa nova no começo. Exatamente, Porque ele adensou o essencial está aí. Mas ele está vendo aqui por R$35, há poucos exemplares. Isso. Certo? Quem quiser. Mas sem pano. São 9 exemplares. Segura logo o seu. Depois se encomendar pelo ponto. Dá para comprar pelo no site da editora. Editora Coruja. Fácil de decorar. Certo? Eu queria aqui chamar o Leite, em nome do grupo, viu, já? Nós vamos lhe dar uma lembrancinha do Ceará. Ele é artista plástico. E aí, em nome do grupo. Ajuda aí, Leite. Tá bom. A gente ver aqui, vai ter que mostrar o presente. Também é a propaganda do artista. Eu sou colecionador das obras do Leite. Ah oui. Je ne déplie pas, hein, mais c'est une peinture, hein, c'est ça? Faz diferença. Pode abrir. É uma tela. Abre. Você tira toalha. O Jean já sabe. Eu já sabe. Une véritable collection de peintures de Leite. Voilà. Essa é uma tela do Mucuripe, do nosso lá da beira-mar. E vamos nos despedir do professor e do evento com uma salva de palmas e agradeço a presença dele.